aos que confiam no Senhor. É força e proteção, Ele é a torre de libertação aos que confiam no Senhor. Não há Deus acima do Senhor. Não há Deus acima do Senhor. Não há rocha como nosso Deus. Me treina pra lutar, me mostra onde devo eu andar. Glória ao nome de Jesus. Me treina pra lutar, me mostra onde devo eu andar. Glória ao nome de Jesus. Me treina pra lutar, me mostra onde devo eu andar. Glória ao nome de Jesus. Me treina pra lutar, me mostra onde devo eu andar. Glória ao nome de Jesus.
graça e paz. É diante desse Deus poderoso, esse Deus que esteve entre nós e com a sua vida deu vida. Esse Jesus que todos aqueles que creram nele não tiveram a sua fé frustrada. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11. Os versos 25 a 27, conforme os irmãos forem achando, se coloquem de pé, e façamos essa leitura em uma só voz. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versos 25 a 27. Leiamos. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, que bom saber que aqui, entre nós, estão aqueles que experimentaram a graça de conhecer o Pai por meio de Cristo. A Ele o nosso louvor, a Ele a nossa adoração. Pode começar. Vamos louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Sim, conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, de louvor em alta voz hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Vou pedir ao nosso irmão presbítero Eumano que nos conduza em oração de adoração ao nosso Deus. Abra sua Bíblia no profeta Oséias. Podemos assentar? E assentando, abra sua Bíblia no profeta Oséias, capítulo 11. Versos 1 a 4. Profeta Oséias,
capítulo 11, verso 1 ao 4. Diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar Efraim e tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. O profeta Oséias lembra o amor de Deus por Israel, apesar da ingratidão, apesar da postura de Israel. O povo de Israel, apesar de ser um povo de coração duro, o Senhor mostra o seu amor para com Israel. Assim é para conosco também hoje. Ainda é tempo de se arrepender, porque o Senhor nos ama, e a prova do seu amor é Cristo Jesus, que deu a vida por nós. A prova que Jesus nos ama é olhar para o Cristo na cruz. Portanto, nós devemos viver como livres do pecado e não como presos, porque nós somos libertos. Em nome de Jesus, confesse o seu pecado, curva a sua cabeça nesse momento e diga para o Senhor aquilo que porventura você fez e não é agrado do Senhor, isso é bem o sabe. Confesse, lembrando que o Senhor te ama com amor perene, um amor antigo, e que estende sobre você hoje esse amor, perdoando o seu pecado. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz, ao mando Criador, e nem o ardente sol, rompendo no levante, trouxera a terra ao mar, a força fecundante, meu Deus, que amor, meu Deus, grande amor. Amavas-me, Senhor, também quando imolado por mim sofreu na cruz, o meio Salvador, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. Amavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito.
amor do Senhor que Ele traz sobre nós. Vamos orar agradecendo ao Senhor por isso. Pedir a nossa irmã Janaína, que nos conduza em oração. Se coloque de pé. O Evangelho de Mateus que a gente leu, o texto seguinte, o Senhor Jesus Cristo convida os seus ouvintes a ir a Ele, porque Ele alivia a carga, porque Deus troca o fardo pesado do mundo pelo fardo leve. Por isso, nós estamos aqui. Não porque nós viemos fazer alguma troca com Deus, porque nós não temos condição, mas porque Ele estende a sua misericórdia sobre nós. E nesse tempo nós pedimos a Ele que Ele venha com um rio de paz, aquele que é a nossa paz, aquele que é a nossa alegria e o alívio para as nossas dores, que Ele venha sobre nós. Sopra sobre nós, teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Oh, santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio
E esse Senhor que é o nosso Salvador, esse Deus bendito, nós damos glória para sempre. Assentar? Aqueles que nos visitam, quero agradecer pela presença. É visitante de primeira vez? É? Sejam bem-vindos. Qual o nome do senhor? Rogério? Qual o nome? Da seguinte. Isabela? Rafaela, sejam bem-vindos. É família, né? Sejam bem-vindos, que o Senhor derrame a graça. Se você quiser, essa igreja pode ser a sua família. Nós podemos pastorear a sua vida, se o Senhor assim mover o seu coração para isso. Nós estamos no limite da lotação, hein, gente? Graças a Deus. No limite ali da lotação. Os homens, se precisar, homens, por favor, aí, colaborem aí com a junta diaconal nesse sentido. Mas está tranquilo, né, João? João está dando sinal lá para todo mundo ficar tranquilo, entendeu? Então, para todo mundo ficar no lugar onde está, que está já organizado. Evangelho de João, 2 João, capítulo 8. 21 a 30. Evangelho segundo João,
capítulo 8, versos 21 a 30. Doutra feita, lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso, eu vos disse que morrerei nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: o que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai Santo, tua presença é real. O culto que nós prestamos é um Deus vivo e existe. E se faz presente no nosso meio, porque o Senhor é onipresente. Que a tua presença, ó Deus, se manifesta entre nós, falando no nosso coração. Porque, ó Deus, o Senhor é quem conduz o teu povo. Então essa reunião não é só de amigos, mas é sobretudo do teu povo. De povo que crê. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor nos orienta por meio da tua palavra. Faça isso nesse momento. Nós possamos experimentar, ó Deus, a vida. Que nós, ó Deus, possamos crer naquele que é o eu sou. Que se há alguém entre dúvida, que essa seja uma noite, ó Deus, de conhecer a Cristo e experimentar da vida eterna. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Você está vivo? E eu estou perguntando mais do que se você existe. Você está vivo? Você é alguém que vive? Você é alguém que de fato tem vida? Sem Jesus, você não vive, só existe. O texto que nós lemos é o texto que nos lembra e nos apresenta o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele ainda está naquele contexto de pós-festa do tabernáculos. E ainda há uma multidão de judeus, ou melhor, pelo menos um grupo, talvez não seja uma multidão, mas pelo menos um grupo, ainda o apertando, ainda tentando pegá-lo em alguma coisa. Já mostraram que tem um coração duro. Já mostraram que são pessoas difíceis de crer. Já mostraram que mesmo o Senhor Jesus Cristo dando prova incontestáveis do seu poder, da sua soberania divina, eles ainda têm um coração duro. Eles ainda não acreditam. Nesse texto, o Senhor Jesus Cristo ainda está tratando com eles. Doutra feita, indica que após o Senhor Jesus Cristo dizer que era a luz do mundo, após o Senhor Jesus Cristo dizer que quem crê nele não anda em trevas, e ainda essa discussão, agora o Senhor Jesus Cristo vai explicar. Lembra as perguntas do Evangelho? Os Evangelhos respondem quem é Jesus e o que ele veio fazer aqui. E nesse contexto ele vem dizer as duas coisas, quem é ele e o que ele veio fazer. E ele veio dizer que ele é a luz do mundo, e quem crê nele não anda em trevas, mas sobretudo também agora nesse momento, ele vai ensinar que sem crer em Jesus, sem crer nele, você morrerá nos seus pecados.
sem crer em Jesus, você morrerá nos seus pecados. Por isso, creia em Cristo. Meus irmãos, o pecado que o nosso Senhor Jesus Cristo combate, o pecado que o nosso Jesus Cristo toca aqui na vida dos judeus, é o pecado da incredulidade. Esse é o primeiro contexto. O verso 21, o Senhor Jesus Cristo está confrontando aqueles seus ouvintes, especialmente judeus, gente que se dizia conhecedor da lei. O Senhor Jesus Cristo está combatendo essa incredulidade. Esse povo que conhece a lei, que sabe que a lei dizia sobre o Messias, sabia da promessa que foi proferida por boca de Moisés: o Senhor há de levantar um profeta melhor do que eu, e a promessa estava sendo cumprida diante deles. No entanto, eles não acreditam que Jesus é o Messias. Eles não acreditam que Jesus é aquele em que eles devem crer. Por quê? Porque o pecado cegou o entendimento. Porque o pecado fez aqueles homens não entenderem quem é Jesus. Quando João nos informa o verso 22, dizendo, então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? O João está nos mostrando o nível da cegueira espiritual daqueles homens, que embora existiam, mas não estavam vivos, porque eles não enxergavam o autor da vida, porque eles cogitavam algo que era sinistro demais, que era escandaloso demais para dizer sobre Deus, dizer sobre aquele que é o autor da vida e o autor de toda a criação. Eles são jocosos, maldosos, e eles não creem naquele que é a vida e que está diante deles. Veja o quanto o pecado é nocivo. Veja o quanto o pecado faz mal ao homem, porque o pecado nos cega. É por isso que o apóstolo Paulo vai nos explicar, porque o Senhor nos mostrou isso em todo o Antigo Testamento. O Senhor Jesus Cristo disse isso, mas Paulo vai nos lembrar com mais clareza em Romanos que o pecado gera morte, e morte é estar apartado de Deus. E um morto não crê em Deus. E diante disso, o Senhor Jesus Cristo dá o remédio. O Senhor Jesus Cristo diz o que tem que ser feito. Lembra que os escribas, aqueles que escreviam a lei, as palavras do Senhor, copiavam, e até João, que é o autor e que escreve essa carta, não tinha papel igual eu e você temos em casa, viu? Para embolar, jogar fora, deu certo, não deu, apaga. Não tinha computador para deletar, para escrever e fazer de novo. Cada papel valia muito. Então, cada palavra era planejada, pensada. E, meus irmãos, nesses 10 versículos, o Senhor Jesus Cristo repete constantemente o pronome eu, ou pronomes oblíquos que significam eu, a primeira pessoa. E a segunda coisa que ele vai repetir com segunda constância é sobre morrer no pecado. De tal maneira que o que Jesus está dizendo nesse texto? Sobre si, sobre o remédio do pecado. E o Senhor Jesus Cristo diz para aqueles homens, está dizendo claramente para aqueles homens que se eles não crerem no eu sou, morrerão nos seus pecados. O Senhor Jesus repete 3 vezes: morrereis nos vossos pecados. Verso 21, a primeira vez. Verso 24. Por isso vos disse: morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Meus irmãos, nós não estamos aqui brincando de crer. Essa palavra que está sendo exposta diante de você não é uma opção, não é uma hipótese, não é uma tese, é um fato.
Se você não crer em Jesus, você está no inferno. Se você não crê que Jesus é o Filho de Deus e que a salvação vem por Ele, tão somente nele, que fora dele não há salvação, você está no inferno. E isso é um fato. Isso não é um conto, isso não é um mito, isso não é uma história, isso é um fato. E para aqueles que duvidam, eu sempre digo assim, daqui a uns 100 anos, nós vamos tirar a prova dos 9. Porque se Jesus não vir antes, certamente eu vou morrer. E aí, meu irmão, nessa hora, eu sei quem vai me receber. Eu ouvirei a voz do meu mestre. Eu ouvirei ele me chamando pelo nome. Você, quem ouvirá? Portanto, não é uma hipótese real. Se não crê no eu sou, se não crê que Jesus é o Filho de Deus, se não crê que Ele é o Salvador do mundo, não tem outra solução, não tem outro caminho, não tem outro meio, é só por meio de Jesus. Não há outro acesso ao Pai, à salvação, senão por meio de Jesus. Se num primeiro momento, no verso 21, Jesus usa a expressão pecado no singular, no verso 24, o Senhor Jesus Cristo vai usar no plural, mostrando que a incredulidade é um grave mal, mas todo o pecado é um grave mal. E que o único remédio é o eu sou. Porque Ele é o único que pode mudar o nosso estado, a nossa condição de morto. Não há outro. Jesus é o remédio, porque Ele não é deste mundo. Eis a questão, verso 23. Prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Ele está dizendo, vocês precisam de um remédio que não é desse mundo, vocês precisam de um remédio que é extra ao mundo, que é sobrenatural, que não é natural desse mundo. Vocês precisam de um remédio que intervenha, e esse remédio está diante de vocês. Vocês precisam de um remédio que cure, e esse remédio está em Cristo. Porque o pecado faz grande mal. O pecado mata e esse mundo não pode curar você. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O único remédio para essa pena que é a morte é Cristo Jesus, o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Digno é o trabalhador do seu salário. E nesse caso aqui, o salário chega em dia, viu? O salário chega em dia. Quem peca morre. Quem peca morre. E o único remédio é crer no Senhor Jesus. É isso que o nosso Senhor Jesus Cristo está explicando logo após aquele encontro com Nicodemos, no capítulo 3, o verso 36. O Senhor Jesus Cristo, após o testemunho de João Batista, após explicar a sua missão, após dizer a sua função e a relação com o mundo, ele diz, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que toda a vida se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Meus irmãos, crer em Jesus não é uma opção, não é uma hipótese, é real. Se nós não crermos, se você não crê em Jesus, você está perdido, você é filho da ira. Sobre você pesa a mão do Senhor. É preciso crer, é preciso acreditar e ter fé que Ele é o eu sou. Jesus traz então uma palavra muito clara, simples.
Uma palavra que o Senhor usou sobre si ao dizer para Moisés quem ele era, explicar quem ele era. Agora, de forma muito simples, ele está dizendo para os seus ouvintes, muito simples e clara: sem mim, vocês vão morrer. Sem crer em mim, vocês vão morrer. O mesmo vale hoje. O mesmo é verdade hoje, porque Ele é o único Deus que existe. Creia em Deus, porque do contrário, você perecerá no inferno. A segunda coisa que o Senhor Jesus Cristo nos ensina é que, sem crer em Jesus, você morrerá em seus pecados. Primeiro, creia, e segundo, creia no eu sou. Creia no Deus que é o eu sou. O versos 25 em diante, o Senhor Jesus vai dizer sobre si. Há uma pergunta deles, então lhe perguntaram: quem és tu? Então Jesus responde, que é que desde o princípio, ou seja, desde o dia em que eu estou falando com vocês, eu tenho repetido. O que eu tenho falado e demonstrado para vocês. E aí o Senhor Jesus Cristo vai afirmar 5 verdades sobre si. Primeiro, o verso 26. Muitas coisas têm a dizer a vosso respeito e vos julgar. Primeiro, Jesus é aquele o eu sou, é aquele o eu sou que expõe o pecado. Ele é a luz do mundo, lembra? E a luz do mundo expõe os nossos pecados. O que o Senhor Jesus Cristo está fazendo com esses homens é mostrando para eles o tamanho do pecado deles, da incredulidade, e essa incredulidade tem gerado e levado eles a outros pecados. A incredulidade tem levado eles a se desviar da palavra do Senhor, porque embora eles conhecem, eles estão distorcendo a palavra do Senhor. A incredulidade está levando esses homens a cometerem erros, mesmo se dizendo cristãos, ou alguém que crê no Yahvé, no Deus da aliança. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo para eles agora: eu tenho muita coisa para dizer ao vosso respeito e vos julgar. Eu tenho autoridade para vos julgar, eu posso vos julgar, porque eu conheço o coração de vocês. Lembra do capítulo 7 que o Senhor Jesus Cristo constantemente está lembrando que eles estão cochichando entre si, e Jesus está revelando o pensamento daqueles homens, daquelas pessoas, e Ele está dizendo e lembrando agora: eu sei do vosso pecado e eu exponho o vosso pecado, porque nada fica oculto diante do Senhor, nenhum dos nossos pecados. Quem é Jesus? Eu sou aquele que expõe os vossos pecados, e eu sou aquele que é verdadeiro, ainda o verso 26, porém aquele que me enviou é verdadeiro. Havia muitos cristos, muitos que se intitulavam o Messias, e o povo judeu ansiava por um Messias que fosse um guerreiro, alguém que fizesse frente a César, ao Império Romano, e que finalmente viesse libertar o povo judeu e trouxesse os dias de Davi. E quando eles olham para um Jesus que é tão paciente, o Jesus que tem cuidado para com os seus, e que não afronta a política predominante, eles acham que não pode ser. Mas também quando eles olham para Jesus e lembram que Jesus é ali da Galileia, filho de Maria, a gente viu ele crescendo. Que lembram daquele Jesus que tem irmãos. Eles olham para Jesus e falam: é impossível. Mas Jesus está dizendo: eu sou aquele que é verdadeiro, porque Ele e o Pai são um. E se o Pai é verdadeiro, Ele também o é, porque eles são iguais em substância, sendo Deus. Em terceiro lugar, eu sou o mensageiro do Pai. Primeiro, eu sou aquele que expõe o pecado. Segundo, eu sou aquele que é verdadeiro. E terceiro, eu sou o mensageiro
do Pai. Verso 26 ainda. De modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo esteve entre nós, ele exerceu aquilo que nós chamamos de ofício tríplice. E dentre um desses ofícios é de profeta. Aquele que revela a vontade do Pai. E nós não podemos desconectar essa palavra daquilo que nos foi lembrado em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mas também nós não podemos desconectar todas essas verdades do Evangelho que diz 3,36, aquele que não crê está debaixo da ira. Porque a verdade de Deus para nós é que Ele nos ama sim, e que Ele deu o seu Filho. Mas também é verdade que quem não crê está condenado. E quem não crê morrerá os seus pecados. E Jesus veio dizer isso. E é por isso que os apóstolos vão pregar aquilo que Jesus ensinou. E é por isso que os pregadores fiéis hoje também pregam que essa palavra diz. Porque se nós não crermos no Jesus que veio e viveu esse mundo, que sim, mostra o amor do Pai, mas também nos aponta que não crendo nele nós iremos para o inferno, se nós não ouvirmos essa mensagem e crer, nós somos os mais infelizes. Mas também, Jesus vem lembrar que Ele é o eu sou. Veja, 5 coisas. Sou aquele que expõe o vosso pecado, sou aquele que é verdadeiro, sou aquele que é o mensageiro do Pai, e sou aquele que é o eu sou. Verso 28, melhor. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Talvez, e assim como eu fiquei, talvez você fique pensando, por que é dizer só isso, né? Eu sou. Se alguém chegar na sua casa e batendo na sua porta, querendo entrar, e você perguntar para ele quem ele é, ele responder eu sou, não respondeu nada para você. Não é verdade? Não é. Mas lembre da palavra de Deus. Isaías capítulo 40, o profeta Isaías lembra que Deus não pode ser comparado a nada. A quem iremos comparar o Senhor? Quem é? Quando o Senhor manda Moisés ir até o Egito, dizer a Faraó, deixa o meu povo ir para que me preste culto. E aí o Moisés fala para o Senhor, Senhor, eu vou dizer, quem és tu? Quem é que está me mandando? Vai dizer, eu sou. Porque não há nada no mundo que se compare. Não há nada no mundo que estabeleça um princípio para dizer quem é Deus e como Ele é. Não há. Não há uma régua, não há nível, não há plumo, não há nada que possamos comparar quem é Deus. E Jesus é Deus. E Jesus é Senhor. E quando o Senhor diz isso, eu sou, não vamos esquecer que Jesus está combatendo aqui a ideia de que Jesus precisa dos testemunhos dos homens. Lembra que no texto anterior, a gente viu na semana passada, eles estão perguntando, mas quem diz que você é? Quais são as tuas testemunhas? E ele diz que é Deus e a sua palavra. Porque não é os homens que validam quem é Deus, mas é Ele mesmo. Deus não precisa do testemunho dos homens para dizer quem Ele é, sobre o seu ser, mas tão somente Ele. E quando Ele diz o eu sou, Ele está dizendo não há a que me comparar, a quem me comparar. Não há. Não tem parâmetros.
Eu sou. Mas uma das coisas fantásticas que estão incluídas aqui, nós não podemos passar por cima do verso 27, quando Jesus diz sobre aquele que expõe o pecado, sobre ele ser verdadeiro, sobre ele ser mensageiro, ele está dizendo tudo isso relacionado ao Pai, mas também relacionado a si, porque ele é Deus, e ele está lembrando que todo joelho se dobrará diante dele. Todo. O verso 28, quando ele diz, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como um Pai me ensinou. Eu e o Pai estamos juntos, nós existimos um no outro. Todo joelho se dobrará perante o Senhor Jesus Cristo. Todo. Mas, quando o Senhor Jesus Cristo diz isso para esses discípulos, ele está dizendo sobre a cena que vai acontecer na cruz. E que Mateus nos relata isso com muito cuidado. Mateus capítulo 27. Verso 54. Nos lembra que naquela cena, quando Jesus está morrendo, está padecendo na cruz, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente, este era Filho de Deus. Se para os judeus o reconhecimento de Cristo era na cruz, saiba que para os nossos dias é a segunda vinda dele. E se você não crer em Cristo, você que está aqui, você que me ouve, se você não crer em Cristo, ele não vai deixar de existir, ele vai continuar existindo. E na segunda vinda, todos irão se dobrar diante dele. Eu espero em Deus, meu irmão, quero crer, você que me ouve, que você esteja contado entre que já creem, para que naquele glorioso dia nós estejamos nos braços do Pai e não ouvindo apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Creia, 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 porque essa é uma mensagem urgente. E em quinto lugar, o Senhor Jesus Cristo vai dizer que eu sou um filho em quem um pai tem prazer. Primeiro, Jesus dizendo sobre si, eu sou aquele que expõe o vosso pecado, eu sou aquele que é verdadeiro, eu sou aquele que é mensageiro do Pai, eu sou, e eu sou aquele em quem um pai tem prazer. O verso 29, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Maravilha da graça. Se Adão, como nosso primeiro representante, pecou e não agradou o Pai, e foi expulso do paraíso, agora no segundo Adão, Deus tem prazer nele, de tal maneira que nele nós estamos salvos, de tal maneira que em Cristo nós podemos olhar e ter esperança, de tal maneira que em Cristo nós podemos ter a convicção que os nossos pecados são perdoados, porque o Pai olha para o Filho e tem prazer, se alegra. Porque o Pai olha para o Filho e sabe que o seu povo vai experimentar a salvação. Porque o Pai olha para o Filho e sabe que ele é perfeito. Porque o Pai olha para o Filho e sabe que o Filho resiste à tentação. Porque o Pai olha para o Filho e sabe que o Filho tem a força e o poder para enfrentar a morte. Sendo vencedor e trazendo sobre nós a maravilha da graça, a maravilha da sua salvação. Extraordinária graça, meus irmãos. Extraordinária graça. Jesus tem competência para julgar com santa justiça. Com santa justiça. Quando Jesus diz para aqueles homens, olha, eu posso julgar. Mas aquele que é juiz e que é reto, que é santo, não está julgando, está estendendo
a sua misericórdia e dizendo: credes, credes, credes para se acharem livres dessa condenação, credes para vocês não morrerem, credes para viverem. É maravilhosa graça. Pois essas pessoas que estavam condenadas eram culpadas, porque Deus não tem o culpado por inocente. Mas Jesus está estendendo a eles: eu posso e eu vou cumprir a pena em seu lugar. Sabe o que você tem que fazer? Crer, crer. Extraordinária graça. Como isso não mexe com você? Como saber dessa verdade não faz o seu coração palpitar, faz o seu coração vibrar? O Criador, o perfeito, o Deus soberano esteve aqui entre nós, vestiu a nossa humanidade, sentiu fome, sede, bateram na cara dele. Morreu numa cruz, sendo santo, no meu e no seu lugar. Como isso não mexe com você? Como você vai para segunda-feira e isso não vai fazer você vibrar, viver? Como você vai só existir? Como você não vai sentir essa vida pulsando dentro de você? O Deus, o soberano, esteve entre nós para você viver. Credes, credes, porque do contrário disso é morte, é inferno. Creia. Isso é urgente. Isso é urgente, meu irmão. Sabe por quê? Você está vivo ou você só existe? Pode ser que você não acorde amanhã. Ah, pastor, Deus me livre. Mano, não sei não, vi. Pode ser que você não acorde amanhã. E você estará com quem? E você estará com quem? Sem Jesus você não vive, você só existe. É no Senhor Jesus Cristo que você viverá eternamente. Porque se amanhã você não abrir os olhos nessa terra, certamente você abrirá na presença do Senhor, se você crer. Se você crer. Por isso, meu irmão, ao não crer, e entenda, e o que é esperado de nós, de mim e de você, após ouvir as palavras do Senhor Jesus Cristo aos judeus, que servem para mim e para você. A não crer em Jesus, você não está com Jesus, nem agora, e nem na hora da sua morte. Se você não crer em Jesus, você não estará aqui nem na hora da sua morte. Os mais jovens que estão me ouvindo, desde as crianças de 7 anos, 5 anos, que são capazes de entender, se vocês não crerem em Cristo, não há salvação. Isso não é brincadeira, isso não é uma hipótese. É real. É real. Isso não é brincadeira. É fato. Vida cristã não é uma meta de vida, sabe? Algumas pessoas que pensam, quando eu chegar a uma certa idade, então eu vou me dedicar melhor, eu vou viver uma vida cristã melhor. Não. Não. É coisa séria. Porque você não sabe o que vai acontecer com você. E o Senhor Jesus já está te apontando o caminho desde já. A luz está brilhando sobre você. A luz da vida eterna. Haverá um dia, e você após ouvir essa meditação, precisa entender, haverá um dia de extrema angústia. Extrema angústia. Apocalipse não fala de cenas terríveis, de homens gritando para as montanhas, lancem de sobre nós, para que a gente se esconda daquele que executa a ira.
um dia de extrema angústia. E quando Jesus diz para aqueles homens, vocês vão reconhecer quando Cristo for levantado na cruz, quando vocês baterem lá o prego na mão dele e depois o erguerem, vocês vão reconhecer. Também na segunda vinda de Cristo, nós somos lembrados, nós devemos crer. Porque, meus irmãos, será um dia de grande angústia para quem não crê. Para quem não crê. Esse tempo será um tempo de choro e ranger de dentes. Mas para aquele que crê, de júbilo, de alegria, porque creu no eu sou. Você tem tempo. E uma das coisas fantásticas da palavra do Senhor. Quando o Senhor Jesus Cristo disse esse ensino para os judeus, e que a gente pode até chamar de uma pregação, mas quando o Senhor Jesus Cristo ensina isso para os judeus, Ele faz isso dando para eles tempo. Eles têm tempo. Até Cristo ser levantado na cruz, eles têm tempo. Hoje ainda há tempo para você crer, por isso creia. Porque haverá um tempo em que o advogado não vai ser mais advogado, vai ser juiz. E aí, como juiz, é bode para lá e ovelha para cá. Creia. Jesus é aquele que é. A gente precisa aprender isso. O Jesus que nós temos meditado durante esse tempo, o Jesus que nós professamos a nossa fé, é o Jesus que é. Ele é pão da vida, é a água da vida, é a luz do mundo. Ele é. E tudo isso se acha nele, tão somente nele, e Ele nos convida a ir a Ele. Hoje também Ele nos convida a ir. As pessoas têm, e hoje em dia também é um costume, assim como os judeus, queriam fazer de Jesus aquele que se adequasse aos seus pensamentos. E Jesus não se dobra, não se dobra. Lembrando e dizendo quem Ele é. Hoje em dia as pessoas tentam fazer de Jesus um Jesus domesticado. Um Jesus que atende o seu querer. Um Jesus que aprova o seu mau comportamento. Um Jesus que não confronta pecado. Um Jesus que não é assim como esse pastor que fica falando, é urgente, é urgente. Mas ao fazer isso, saiba que você está crendo no Jesus que não está na palavra. E se você não crê no Jesus que está na palavra, você está perdido. Porque Ele é aquilo que Ele se revelou na sua palavra. E Ele é. Ele é. Creia nele. Que hoje, você, meu irmão, se ache contado entre aqueles que crê, para não morrer. Você crê? Durante a próxima música, se coloque de pé. Se você se esqueceu, anda longe dessa verdade, que seja um tempo de você lembrar desse nome de Jesus, que salva e que transforma a nossa morte em vida. Creia. Pronunciar o teu nome.
Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de eu pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Meu Deus, Pai de amor, amor de verdade, amor que nos mostra o que é amor, amor externado, demonstrado, amor que tem nome, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em nome de Jesus, aqui nós estamos. Nós cremos, nós proclamamos o Teu nome. Meu Deus, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos afaste dos nossos erros, quebrante o nosso coração diante dos nossos pecados. Nos ensine, ó Deus, a enxergar o quanto maléficos eles são. E que nós, ó Deus, possamos nos aproximar cada vez mais do Senhor. Se há, ó Deus, alguém aqui que precisa crer, ó Deus, em nome de Jesus, bata no coração hoje. Faça crer, Pai Santo. E que hoje, nessa casa, nesse lugar, haja alguém, ó Deus, que possa experimentar a vida eterna. Nós te pedimos por isso. Te peço, ó Deus, especial pelos jovens dessa igreja nesse momento, que eles se afastem, ó Deus, de toda ideia, cada ensino que nega quem é Jesus, que nega a existência de Deus. Os proteja, ó Deus, de professores ateus. Faça, ó Deus, a fé no coração deles aumentarem.
Em nome de Jesus. Faça, ó Deus, entender que eles precisam de Ti para viver. Porque do contrário, ó Deus, não há vida. Faça isso, ó Deus, nós te pedimos no nome santo de Jesus. Nós somos gratos pela fé que o Senhor já gerou no nosso coração. Obrigado, ó Deus, pela convicção que nós iremos ouvir do Pai. Vinde benditos. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque isso é favor do Senhor. Isso é graça do Senhor. É misericórdia do Senhor. Não por aquilo que nós fizemos, mas por quem Tu és. Tu és o Deus misericordioso. E exaltado seja o Senhor. E é esse Jesus que nós oramos aqui nesse lugar hoje, que nós cantamos. Essa mensagem diante de nós, esse Jesus que fala ao nosso coração. Esse hino que nós acabamos, esse canto que nós acabamos de cantar. É nesse Jesus que nós confiamos e nós apresentamos a nossa oração. E te pedimos, ó Deus, a sua graça. Pai Santo, eu quero lembrar o Senhor que é cheio de graça e misericórdia, poderoso. Eu quero lembrar da vida da Eliana e da vida da Flávia, Pai. Deus tem sofrido com enfermidade. Especialmente a Flávia, ó Deus, que tem enfrentado uma doença severa, devastadora. A família tem sentido. E, ó Deus, a família sente parte daquilo que ela sente. Certamente, ó Deus, há lutas naquele coração. Em nome de Jesus, visite com a sua graça. Em nome de Jesus, ó Deus, alivie as dores. Que nesse exato momento, o Senhor possa afalfar aquele leito de dor, retirando a dor, Pai. Dê força às filhas, à família que está perto. O João e a Janaína, ó Deus, que tem sentido também essa luta, visite. A Eliana também, ó Deus, igualmente. A Tereza tem se preocupado. Nós pedimos, ó Deus, pela vida dela, e que o Senhor abra essas portas, ó Deus, para que ela possa se tratar. E, ó Deus, se há alguém entre nós aqui enfermo, ó Pai, em nome de Jesus, restaure a saúde. Faça essa obra. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E nós pedimos, ó Deus, a cura do Senhor. Igualmente para aqueles que estão com a alma enferma, um coração triste, pesaroso, que experimentem hoje, ó Deus, da luz do mundo, experimentem da vida, em nome de Jesus. Faça essa obra, ó Deus, nós te clamamos. Ó Deus, nós clamamos por essa igreja. Louvamos ao Senhor, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. E de todas as graças que o Senhor tem derramado no nosso meio, a maior delas, ó Deus, é que o Senhor tem falado ao teu povo. Obrigado por isso. E traga sobre nós, ó Deus, sobre essa igreja, um tempo de avivamento, Pai. Faça, ó Deus, que cada membro desta igreja, do menor, do mais novo ao mais idoso, ó Deus, ao ancião, homens e mulheres santos, que procuram, ó Deus, viver uma vida santa. Maridos que amem mais as suas esposas e cuidem delas a exemplo do que Jesus Cristo cuida da sua igreja. Esposas que cuidem dos seus lares e amem os seus maridos a exemplo do que a igreja deve ser como esposa de Cristo. Filhos que obedeçam os pais para a glória do teu nome e para benefício próprio. Nós te pedimos. Pedimos, ó Deus, no nome santo de Jesus, durante essa semana, nos faça dobrar diante do Senhor e clamar na nossa vida pelo tempo de avivamento sobre essa igreja. Que as nossas reuniões familiares sejam assim, mas que também, ó Deus, seja um tempo de confessar pecado e abandonar. É no nome santo de Jesus que nós oramos e pedimos assim. Meus irmãos, recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, e que a comunhão do Santo Espírito do Senhor repouse sobre vós, igreja de Deus, hoje e por todo sempre.
Podemos assentar. Meus irmãos, essa semana, permitindo o bom Deus, terça-feira há encontro de oração dos homens. Tem uns homens faltando aí, viu, gente? Homens faltando aí, por favor, se junte a nós, nos dê a honra da sua presença. Tem sido um tempo bom, viu? Bom. Tô mentindo, seu Boni? Tô? Não, tô não, seu Boni. Ah. Que susto. Não, tem sido um tempo precioso, sido um tempo bom aí de conversa entre nós e de oração, sido realmente um tempo de bênção, aprendendo com homens da Bíblia o que é oração e ser homens de oração. Tem sido um tempo precioso. Na quinta-feira, não é quarta, quinta-feira, excepcionalmente essa semana, vai ser o encontro de oração das mulheres na quinta-feira, não é na quarta, na quinta-feira. Por quê? Permitindo o bom Deus, amanhã eu irei fazer uma pequena cirurgia, então a gente está aí prevendo aí que, se for acontecer alguma coisa, enfim, a gente está resguardado aí essa semana, tá bom? Então, não é o encontro de oração das mulheres na quarta, é na quinta. Tem sido um tempo precioso, não tem sido, dona Judite? Aí, viu, seu Boni? É assim, seu Tem sido um tempo também precioso. E também tem mulheres faltando, viu? Muitas mulheres faltando aí. Também compareça. Ore pela sua família, ore por essa igreja e certamente você será abençoado. Você que não ofertou e ainda queira ofertar, esse é o tempo, viu? Ainda para ofertar aí para aquisição de equipamentos de som. Deus tem nos abençoado bastante, graças a Deus, tem feito muitas coisas. Vocês estão vendo aí os meninos com fone de ouvido, não é porque eles têm um retorno para eles, isso está ajudando na qualidade do som, está ajudando a diminuir aí o volume, a ajustar as coisas. Então, é bênção de Deus e Deus tem derramado graça aí no nosso meio, tá bom? Você que veio preparado com seus dízimos e ofertas, se você ainda não depositou um gasofilaço, ao final desse culto, faça isso. Uma boa semana a todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre você e a sua família. Essa é a nossa oração. E que você viva, meu irmão. Que você creia para viver. Deus abençoe.